Kátia, tem mais uma pergunta, aliás, tem várias perguntas aqui, né? Olhando, você já teve essa experiência, né, com gestão de mudança para projeto e agora, né, o seu guarda-chuva está bem mais ampliado, é algo muito mais antes, né, estruturado ali. Mas qual que é a visão que você tem da diferença quando a gente fala sobre uma gestão de mudança, né, uma gestão de cultura, para uma gestão de mudança um pouco mais pragmática, né, metodológica, não que não tenha metodologia, a gente vai falar sobre isso, mas o que você enxerga de diferença dessa gestão de mudança um pouco mais conhecida no mercado ou até praticada para essa gestão de mudança quando a gente fala um pouco mais de desenvolvimento mesmo de pessoas e de liderança? Qual que é a sua visão aí de diferença de conceito? Não sei se tem. Queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Essa é a pergunta da vez, né? Que essa pergunta é bem importante. A gestão da mudança, ela foi amadurecendo esse processo como um todo, né? E aí ela surgiu com uma necessidade de trabalhar o indivíduo em primeiro lugar. E aí o Kotter, né, para quem não leu aí, Liderando a Mudança, ele é um livro que ainda é muito utilizado, porque o primeiro passo do Kotter, quando ele fala em mudança para o indivíduo, eu tenho que despertar um sentido de urgência. Né? Então, tem um sentido de urgência ali? Aí a mudança vai começar a acontecer, porque às vezes a gente quer impor a mudança, né? Vai mudar do jeito que eu quero. Não, e ele já descobriu na época, lá atrás, de que esse sentido de urgência tem que ser criado. As pessoas precisam sentir a necessidade de mudar, porque senão as pessoas não mudam. Aí ele olha para uma coalizão administrativa, para um desenho de uma estratégia, e tem 8 passos aí que ele traz no livro, muito interessante. Então, surgiu lá atrás com a necessidade do indivíduo. Depois aí, as empresas tecnológicas perceberam que o grande impacto de uma mudança dentro de uma cultura era a tecnologia. Por quê? Porque ela era pautada até hoje, né, por um cronograma, né? Então diz que os MS Projects que mandam, né, na vida das pessoas. Né? E aquelas Ainda mandam, linhazinhas né? ainda mandam, né? E aquelas linhazinhas iam fazendo as pessoas sofrerem, né? Porque nossa, não entreguei relatório e tem uma premissa lá que eu não entreguei, uma história toda. E chegava o momento do go live, né, da implementação, aquilo não acontecia da maneira adequada ou tinha um retrabalho. Então existiu um determinado momento, em época nas eras de 90, por exemplo, um grande boom das grandes consultorias implementarem softwares. E então aí sentiu-se a necessidade de se trazer uma gestão de mudança projetual, assim, sabe? Mas voltada para uma fase de projetos. E cada empresa tinha uma metodologia. Normalmente as metodologias têm 5 a 6 fases, né, para que você coloque num cronograma. E aí você seguia essas fases até determinado momento que o cronograma se extinguia e o projeto acabava. Qual foi a grata surpresa de todo mundo, né? Que o projeto se implementava, e você, né, Leila, acabou de me trazer um case parecido com esse, né? Não se adotava a metodologia. O projeto acabou, as pessoas foram embora para suas áreas, a consultoria já voltou para onde estava, só que a ferramenta não era usada. E aí começou a se perceber que tinha algo por trás, né? Que não era só uma gestão de mudança que cuidou da comunicação do projeto, do stakeholder, da prontidão, né? De todas as ferramentas necessárias para uma gestão de mudança projetual. A cultura não estava se permeando naquilo. As pessoas não estavam usando aquilo. Por que não se usavam? Por que elas não mudaram? Se foi criado toda uma história, um plano de comunicação para isso, elas não usavam. Elas preferiam pegar o Excel da vida dela e continuar usando o Excel, a planilhinha, etc. Né? E isso é muito interessante que nessa época começou-se a pensar então que a cultura, o modelo mental das pessoas, o sentimento e o comportamento precisaria ser levado em conta. Então existia uma necessidade imensa de escutar as pessoas, de entender como que os outros projetos que estavam ali contidos precisariam conversar com aquela implementação tecnológica, como que a alta liderança não estava engajada com aquela história. Então, por conta disso, não tinha uma lógica de modelo instalada ali de conduta, né, de gestão. Então, muita coisa começou a se perceber que, então, a gente começou a sair de uma gestão de mudança mais projetual e entrar numa gestão de mudança que eu chamo de competência da mudança. Porque daí a gente olha para modelo de gestão, para cultura,
para modus operandi de diálogo, de comunicação, que muda completamente, que já não é mais só pautado no cronograma, mas é pautado no dia a dia operacional, né? E hoje eu estou muito a serviço disso, né? Porque é uma necessidade enorme de se trazer o autodesenvolvimento e o desenvolvimento humano para dentro de um processo de mudança. E aí a tua pergunta, né, respondendo, existe uma diferença básica que é o cronograma, né, e a metodologia. Não que nós não tenhamos uma metodologia, mas a nossa metodologia ela é sistêmica. À medida que o projeto acaba e à medida que aquilo acontece, a gente já está vendo o todo da organização, né? Quantos existem, como é que anda a alta liderança, como é que os valores da organização estão contidos ali dentro, como é que conversa com outro projeto que em paralelo está sendo conduzido e que está afetando aquela pessoa. Porque às vezes pode ser não só tecnológico, né, ali não necessariamente uma implementação acontecendo. E eu vou dar um exemplo muito claro, né? Num determinado momento eu estava conduzindo um projeto de mudança, né, de gestão de mudança, e eles estavam na fase de parametrização do sistema e estavam naquelas reuniões de validação dos projetos, validação dos processos, né? E a gente percebia claramente na reunião que os líderes estavam tensos ali. E a gente ficava perguntando, mas por que será que o líder está tão tenso? Se aqui a gente está olhando para o processo novo, ele está participando, né? Depois que a reunião acabou, a gente ficou sabendo que eles estavam em meio ao Nine Box. Que eles estavam sendo avaliados pelos seus gestores, né? Pelas suas competências e pela entrega de resultados. Então, eles não estavam naquela reunião. Eles estavam altamente contaminados, emocionalmente falando, pela uma pressão psicológica de saber em que quadrante ele vai cair naquele movimento que vai fazer com que ele ganhe mais ou com que ele seja demitido. Nem estava pensando em project. Não estava pensando em project. Ele não estava visualizando lá o moço que estava com toda a propriedade, né? Falando dos novos processos, então ele estava fora daquela história. Então, naquele momento, a gente, como responsáveis pela gestão da mudança, tem que ter esse olhar de perceber que aquela pessoa ela está incomodada não com a reunião, ela está incomodada com algo de fora da reunião. Então, isso faz todo sentido. Costumo dizer que estar pleno faz toda a diferença. Inteiro, né? Então, trabalhar mudança hoje é você estar no momento presente. E o que acontece hoje é que são muitas mudanças acontecendo. Então, existe uma diferença muito grande entre você trabalhar uma gestão de mudança em projeto e trabalhar uma gestão de mudança com olhar na cultura, com olhar na competência. Porque a organização é uma entidade viva, né? Tudo acontece ao mesmo tempo agora. Não é porque o projeto está acontecendo ali que a empresa parou, né? Pelo contrário. Né? Bom, eu acho que a próxima pergunta encaixa bem aqui, Kátia, sobre como sensibilizar as pessoas para a mudança. Você falou um pouquinho até sobre criar o senso de urgência, não sei se essa é a única forma, mas como sensibilizar a pessoa para a mudança, seja essa mudança de uma implementação, porque ela vai precisar ter uma adoção, isso precisa gerar um resultado, mas uma mudança de cultura, uma mudança de processo, uma mudança porque, né, uma empresa foi vendida e você tem todo um jeitão diferente de conduzir as coisas, enfim, né, como sensibilizar as pessoas para a mudança. Eu vou completar um pouquinho mais essa pergunta. Vai ser algo meio que negociável. O projeto tem que acontecer, muitas vezes vem de fora. E aí, como sensibilizar e como falar que a gente não tem escapatória? Essa é uma pergunta importante. Então, como eu disse, né, o ser humano, ele não muda, né, porque você está dizendo para ele mudar, né, ele muda quando ele quer. Agora, tem coisas que não tem o que fazer, né, a gente tem que aceitar, veio uma decisão de cima para baixo, tem que aceitar. Então, o primeiro movimento que a gente costuma fazer é a compreensão. Então, como a gente ajuda aquele ser humano a compreender por que aquela decisão foi tomada, isso ajuda demais. Qual o propósito daquele projeto, de repente ele ter conversas com a alta liderança para que isso seja mais, dê mais fit, né? Para que ele compreenda o porquê que aquilo é importante para a organização. À medida que a gente conseguiu cumprir essa história, vem o segundo passo que não tem a ver com pensar, mas tem a ver com sentir. Então ele entendeu o porquê que a mudança vai acontecer, mas ele talvez não tenha concordado. E aí eu já não estou mais no pensar, eu estou no sentir.
Então, toda a nossa metodologia de trabalho, né, que é sistêmica e é de acordo com o ser humano, como eu faço aquela pessoa aceitar a mudança? Eu tenho que gerar um papel e uma responsabilidade para ele dentro daquele trabalho. Então, eu vou te dar um papel claro. Você vai ser o gestor daquele trabalho, você vai ser o coordenador daquilo, você vai ser o responsável por distribuir a matriz ou por desenhar os processos. Porque à medida que ele tem um papel claro, ele se sente corresponsável com aquilo. Apesar de, puxa, se eu fosse decidir, eu não decidiria por aí. Mas eu tenho um papel. Então, à medida que eu tenho um papel, eu já me vinculo emocionalmente com a causa. E à medida que eu me vinculo emocionalmente com a causa, eu passo a fazer parte e me sentir pertencente àquilo, muito embora eu não decidi por aquilo. Então, o que você já cumpriu fazendo isso? Você nivelou o pensar, você trouxe o entendimento e uma clareza, você nivelou o sentir, porque você trouxe claramente um engajamento para aquela pessoa, então ele passa a acreditar naquilo, mas falta o último, que é, como é que eu faço ele ser um protagonista disso? Fazer aquilo, né? Praticar aquilo. É capacitá-lo. E a capacitação tem muito a ver com a habilidade. Então, será que ele conhece tecnicamente aquilo, apesar de não ter sido decidido por ele? Será que ele sabe falar, ele sabe escrever, ele sabe gerir, ele sabe implantar a ferramenta? O que ele sabe? E aí já não tem a ver com pensar, já não tem a ver com sentir, mas tem a ver com a competência realmente técnica daquela pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque o engajamento não é encher bexiga, estourar, pisar na brasa, entendeu? Abraçar a árvore, fazer aqueles team buildings maravilhosos, né? Porque a pessoa sai de lá, ela é adulta, ela não é criança. E o adulto, ele aprende pela experiência. E a mochila dele não tá vazia, a mochila dele tá cheia. Então, você perguntou para ele o que ele acha a respeito daquilo, só de perguntar. Por isso o vínculo com o presidente, um vínculo por que aquele propósito, ele tem que dar o palpite dele. Ele já se sente pertencente. E aí eu diria que faz todo sentido. O engajamento ele está no momento em que a gente cumpre essas três coisas, né? Eu cumpro o alinhamento do pensar, né? Eu alinhei. Eu cumpro o engajamento no sentir, à medida que eu tenho clareza de papéis e responsabilidades. E eu cumpro o protagonismo do querer, à medida que eu tenho a capacidade correta. Aonde a gente enxerga a resistência do porquê as pessoas não fazem? Ou porque ele não entendeu, então ele tem uma dúvida, ou ele não concordou, ele está desconfiado porque ninguém falou comigo, ninguém me perguntou o que eu acho, ninguém me deu um papel, não estou fazendo parte daquilo. Ou porque eu estou com medo. Pode ser que eu tenha entendido, pode ser que eu tenha acreditado e tenha até um papel, eu fui inserido, mas eu estou com medo, eu nunca fiz. Você pega na minha mão? Você me dá um treinamento? Né? Então, nesse sentido, é onde a gente faz o movimento do engajamento, porque a gente está a serviço do ser humano. E o ser humano ele é um ser humano integrado. A gente aprende na biologia, na escola, né, que o ser humano ele é constituído em três partes: cabeça, troncos e membros. Né? Todo mundo já passou aqui pela biologia. Né? Só que num olhar mais sutil, né, do que a gente trabalha, ele é pensar, ele é sentir e ele é querer. Então, ele precisa ser... as dúvidas, desconfianças e medos precisam ser trabalhados. E é nesse lugar que a gente engaja seres humanos. Faz todo sentido, né? Eu estou tentando ficar, mas ela não deixa. Você deixou uma palavra aqui vagando que diz respeito a perfil. A gente erra no momento que vai para uma mudança, qualquer que seja, e não estuda o perfil e a gente põe pessoas que não deveriam talvez estar no espaço. Nossa, não, o Francisco ele é britânico, acerteiro, né? Ele vai na veia, né? Francisco, sim. E esse é um grande trabalho que a gente costuma fazer, não só na leitura inicial de um diagnóstico, né? Quando a gente faz um one-on-one, né? E faz a escutativa, mas a gente diagnostica também pelo assessment. Eu tenho vários assessments, né? Tem BTI, tem MEP, eu gosto muito do DISC, né? Então a gente mapeia de verdade, dentro de um processo de mudança, seja os responsáveis pela mudança, seja quem vai trabalhar no time, quem é e quem são essas pessoas. Porque à medida que a gente começa a entender o perfil da pessoa, a gente começa a perceber que aquela pessoa que está sendo colocada para gerir um projeto, ele tem um perfil extremamente analítico.
Então, ou seja, um perfil analítico ele gosta de ficar atrás do computador. Ele faz um exímio relatório. Ele faz uma planilha Excel com matriz, com tudo que ninguém faz igual. Agora, aquela pessoa com aquele perfil foi pedido para fazer uma gestão de um projeto que exige no DISC o influenciador, um comunicador alto, um dominante alto, e ele não tem isso. E é sofrido. Então eu encontro muitas vezes em projetos pessoas colocadas em cadeiras que não eram para ser colocadas, com perfis completamente diferentes. Então, sim, é bem importante a gente começar a entender que para trabalhar mudança, a gente tem que entender também qual é o perfil daquela pessoa, né? Ela tem uma capacidade, ela tem um talento para alguma coisa, ela pode aprender. Né? Ela pode aprender a ser um gestor de projeto, ela pode aprender numa sala de aula, ela pode aprender, mas nunca no on-the-job training, entende? Porque o que eu vejo muito é assim, vai lá e se vira. E no momento que ele vai lá e se vira com um prazo de cronograma de 1 ano, né? Quiçá, né? Porque hoje em dia os projetos estão com 6 meses, 8 meses, né? Não dá tempo deles preparar. E aí o que ele faz? Ele massacra uma equipe ou ele é massacrado. E aí muitas vezes eu vim para cuidar e para curar um pouco uma equipe dessa, porque eles não têm a responsabilidade. Alguém tomou a decisão de colocar ele naquela cadeira e ele também não soube falar não. E aí aquilo, todo um processo é colocado por água abaixo, né? No sentido que aí faz team building, aquela coisa toda, e começa a se perceber que não tem a ver com team building, tem a ver com a capacidade técnica e de talento daquela pessoa não preparada para conduzir o processo. Adoece, né? Muito. A empresa adoece, o projeto adoece.